Maior distância entre pobres e ricos desde 2012. Os mais ricos no Brasil ganham 34 vezes mais que os mais pobres. Confere aí. Se tem um lugar onde fica fácil da gente perceber que os preços não sobem na mesma velocidade dos salários, é aqui, na boca do caixa. Basta comparar. Hoje, dá para comprar a mesma quantidade, gastando o mesmo que há 15, 20 anos atrás? Eu creio que não, né? Apesar de eu não lembrar de 15, 20 anos atrás, mas eu creio que não acompanhou. A inflação geralmente está um pouquinho maior do que o salário, ele não está acompanhando. Vamos dizer assim, o salário está um pouquinho abaixo do que a inflação realmente aumenta. Não, muita diferença, né? Até você ganhava, também não ganhava 70% que você ganha agora e comprava mais, né? Realmente a inflação aumentou muito. Toda hora está subindo os preços, né? A pessoa que ganha um salário mínimo, ganha 1,5, não tem condição de comprar e nem comer bem e se alimentar. Eu não tive aumento, só que tudo aumentou, né? E com certeza isso aconteceu com todos, né? Quem ganhou o salário mínimo, a gente vê, né? O aumentinho que teve. Quer dizer, a inflação sempre é maior e a pessoa vai ter que comprar, né? E não é só mercado, é tantas outras coisas que a pessoa precisa. Segundo dados do IBGE, a desigualdade no Brasil atingiu o maior nível desde 2012. Enquanto o mínimo 1% mais rico do país teve um aumento de rendimento em torno de 8,4%, os 5 mais pobres ganharam 3,2% menos dinheiro. No Paraná, o rendimento médio da parcela mais pobre da população foi de R$ 281 em 2018. Já o rendimento médio dos mais ricos foi de R$ 25.583 no mesmo período. Trocando em miúdos, é exatamente como dizia aquela música que fez sucesso lá na década de 90. O rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. O motivo? Nem todo mundo conhece, mas a gente foi atrás para entender. O que aconteceu com a classe mais rica? A classe mais rica ela tem muita isenção. Isenção de impostos, por exemplo, imposto de renda sobre lucros e dividendos. Ele é zero e o Brasil é um dos poucos países do mundo que não tributa lucros e dividendos. Então, assim, você acaba acentuando essa diferença, né? Essa distância ela vai aumentando um período de crise que gerou desemprego, a informalidade aumentou, os mais pobres ganham menos e os mais ricos se defendem, por exemplo, no mercado financeiro, né? Não pagam vários impostos, têm uma isenção maior e acabam tendo um nível de rendimento maior. Segundo o especialista, um dos fatores que contribui para deixar a disparidade de renda ainda maior é a informalidade. Houve um aumento no desemprego, consequentemente uma redução na renda, e os empregos que se conseguiu no ano passado, esse ano, eles são muito mais informais. Logo, o nível de rendimento ele é menor. A economia informal ela é menos produtiva, ela paga salários menores. O que você precisa é mexer no sistema tributário, né? Políticas públicas, sociais são importantes, são interessantes também, é claro, mas precisa rever o nosso sistema tributário, né? Não estou dizendo em criar mais tributos. Tem se dito muito, alguns economistas inclusive, sobre tributar grandes fortunas. Nós não temos esse tributo aqui. Poucos países têm, mas os países que não têm esse tributo, pega alguns países europeus tal, eles têm um sistema de imposto de renda realmente progressivo. O Brasil ele é progressivo até uma certa parte. Progressivo em que sentido? Quem ganha mais paga mais. Há um momento em que isso para de acontecer aqui no Brasil. Então talvez um imposto sobre as grandes fortunas conseguisse atenuar, diminuir essa distância entre os mais ricos e os mais pobres. Será? Bom, estamos recebendo aqui no nosso estúdio do Paraná no Ar o economista Hugo Meza. Hugo, tudo certo, né? Tudo Bom dia. ótimo. Nosso sócio já está sempre aqui participando do Paraná no Ar. Viu essa entrevista do colega aí? A possibilidade desse imposto sobre grandes fortunas, que é uma proposta, acho que desde o Fernando Henrique Cardoso tinha essa proposta. E nunca foi para frente. Seria uma? Na realidade, já é uma discussão antiga de um economista, Piketty chamado. Ele diz, olha, quem tem mais tem que aportar com mais e quem tem menos tem que, de alguma forma, ser sustentado. Eu tenho minhas dúvidas ao respeito, até porque a parte que mais gera renda é que quem deveria ter mais possibilidades de gerar mais renda, principalmente para quem não tem muito dinheiro, muitos recursos. Eu sou mais a favor de dar oportunidades a quem menos tem, para que ele mostre se ele é competente ou não de gerar renda.
Mas se você não der oportunidades, como que você vai saber se ele pode ser produtivo ou não? Pois é, e aí vem aquela história, eu entendo o pensamento do senhor. Quem é que dá a oportunidade? Pois é. Exatamente. Não adianta a gente ser uma das 10 maiores economias do mundo, né, e termos uma concentração de renda que faz com que, cada vez que a renda aumenta, os ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres. E essa realidade do Brasil é uma realidade aqui do Paraná, né? Nós estamos em Curitiba, uma das cidades mais ricas do Brasil, uma das mais ricas da América Latina, e ao mesmo tempo no Paraná nós temos também as regiões com menos IDH do Brasil. A gente fala muito do Nordeste do Brasil, que é uma região pobre, como um todo. Mas aqui no Sul, né, se você entrar no interior mesmo, você pode ver algumas taxas parecidas com a do Nordeste. Isso mostra exatamente aquilo que a gente está falando. É uma concentração de renda que se aloca principalmente nas grandes capitais, onde estão as empresas e onde os recursos se concentram. Quem chega no interior, dificilmente você vai ter uma mega empresa indo para o interior, porque não tem condições, não tem estrutura. O meio ambiente é importante, o ecossistema. Eu lhe digo uma coisa, Ricardo, imagine o Bill Gates ter nascido na África. Será que seria o Bill Gates? Seria? Não. O ecossistema é fundamental para que essa pessoa possa se desenvolver. Não é só a pessoa ser inteligente. Tem que ter toda uma oportunidade, tem as chances que estão envolvidas nesse meio. Com certeza, né? Não é só, não depende só da pessoa. A pessoa pode ter toda a vontade do mundo, mas se não tem um sistema que o ajude a concretizar todas essas oportunidades, ele nunca será ninguém. É engraçado o senhor mencionar isso, porque o senhor está falando e eu estou viajando. Porque eu faço parte de muitas famílias que estão assistindo o Paraná no Ar agora, de que de repente nasceram numa cidade menor e que foram atrás de oportunidades em outras cidades. É o caso do senhor. O senhor é peruano. Sou peruano. Né? Isso é real, isso acontece para todo mundo. Sim, o que eu digo assim, pensa numa pessoa que nasce numa favela, né? Qual a chance dela se desenvolver se ela não tem condições para mostrar se realmente ela pode virar um mega traficante ou um mega empresário que possa ter, né, oportunidades? Se você não der uma chance para essa pessoa, nunca vai saber. Sabe o que é importante essa conversa do senhor também? Que a gente fugiu bastante um pouquinho da nossa pauta aqui, porque é uma coisa que a gente debatia muito na faculdade, que era o seguinte, essa história da consequência, a mania de nós mesmo, imprensa, tratarmos o pobre, o criminoso como o criminoso, tá? O criminoso como um resultado da sociedade injusta. Como se todo pobre fosse condenado a partir para a criminalidade para ter uma vida melhor. E não é assim que funciona, não é? Principalmente porque as pessoas mais pobres, precisamente elas são contra esse pensamento, porque ela os prejudica diretamente, né? Quando você vê pessoas que tentam, né, de alguma forma, gerar renda com seus próprios recursos e veem que outras pessoas fazem mau uso de bolsas ou de ajudas que, de alguma forma, elas se sentem prejudicadas. Elas mesmas são contra esse pensamento. É péssimo associar pobreza com violência, né? É péssimo. Mas tem um ditado muito interessante no Peru que diz assim, quem lê pouco, dispara muito. Então, há uma relação direta com a educação. E eu queria te dar uma frase que eu levo para mim. Ó, quando se nasce pobre, a maior revolta contra a sociedade é ser estudioso. Interprete isso para mim, por favor. Você tem que estudar, tem que conseguir absorver qualquer conhecimento que lhe possa dar possibilidades de você mostrar para a sociedade de que você pode gerar renda e pode sair desse bolsão de pobreza. E hoje a gente tem essa oportunidade de verdade, né? Com certeza. Mudou muito em relação aos anos anteriores. Como educador, pense, há 100 anos a gente morria com 50 anos. Eu sei que hoje é sextou, é sexta-feira, né? A gente tem que falar coisas positivas. Eu gosto muito de morar hoje. Imagina, há 50 anos você morria de gripe, morria de dor de cabeça. Né? Hoje você pode chegar até os 80, 90 anos. Vamos trabalhar para que essa vida seja uma vida com qualidade. Perfeito. Hugo é nosso sócio, eu agradeço mais uma vez a participação do senhor, sempre vem aqui. Não, Peruano, terra dos melhores chefes de cozinha, dos melhores restaurantes. Dá uma dica para aquele caboclo ali, o Jazão, que gosta de fazer picanha com queijo. Não pode. Picanha é só com sal grosso. Tá vendo? É que nem fazer ceviche de manga.
Semente de manga. Putz, essa eu não vi, graças a Deus. Tem muito. Beleza. Hugo, sabe tudo de economia, até culinária. Valeu, Hugo. Obrigado pela participação. Nosso sócio, gente. Aqui tá sempre com a gente no Paraná no Ar.